Libertadores, quais times brasileiros podem se classificar nesta semana? A quinta rodada da fase de grupos da Libertadores vai agitar o meio de semana de 7 equipes brasileiras, que fazem jogos cruciais em busca da sonhada classificação para as oitavas de final. O UOL resume, abaixo, qual a situação detalhada de seu time para os duelos dos próximos dias. Flamengo, Grupo A. O Flamengo não tem possibilidade de garantir a vaga antecipada na quinta-feira, 8, mas pode deixar a situação bastante encaminhada. Isso acontece se o Nublense empatar com o Alcas ainda na quarta, 7, neste caso, o time chileno vai a 5 pontos e fica com saldo de -3. Se o time de Jorge Sampaoli vencer o líder Racing, chega a 8 pontos e alcança, no mínimo, um saldo de +2, deixando o panorama extremamente confortável antes da rodada final. Atual situação: Racing, 10 pontos, SG +4. Flamengo, 5 pontos, SG +1. Nublense, 4 pontos, SG -3. Alcas, 3 pontos, SG -2. Inter, Grupo B. O Inter só depende dele para alcançar as oitavas de final já nesta semana. Uma simples vitória sobre o Nacional, fora de casa na quarta-feira, 7, coloca o time de Mano Menezes na próxima fase independente do resultado de Metropolitano x Independiente Medellín, confronto que ocorre na quinta, 8. Atual situação: Inter, 8 pontos, SG +2. Independiente Medellín, 7 pontos, SG +2. Nacional, 7 pontos, SG +1. Metropolitanos, 0 ponto, SG -5. Palmeiras, Grupo C. O Palmeiras tem uma situação muito confortável para avançar já na quarta-feira, 7. Um simples empate em casa contra o Barcelona é que o já coloca Abel Ferreira e seus comandados nas oitavas de final. O placar de Bolívar x Cerro Porteño, que será conhecido um dia antes, é indiferente neste caso. Atual situação: Bolívar, 9 pontos, SG +6. Palmeiras, 9 pontos, SG +4. Barcelona é que 3 pontos, SG -3. Cerro Porteño, 3 pontos, SG -7. Fluminense, Grupo D. O Fluminense também entra na lista dos 16 sobreviventes em caso de empate com o River Plate, em jogo que ocorre em Buenos Aires. Se o clube carioca vencer os argentinos, tem a chance de garantir, inclusive, a liderança da chave. Neste caso, é preciso que o The Strongest não derrote o Sporting Cristal. As duas partidas do grupo ocorrem na noite de quarta-feira, 7. Atual situação: Fluminense, 9 pontos, SG +6. The Strongest, 6 pontos, SG +1. Sporting Cristal, 4 pontos, SG -3. River Plate, 4 pontos, SG -4. Corinthians, Grupo I. O Corinthians não pode se classificar para as oitavas na quinta rodada. O clube, inclusive, pode acabar eliminado em caso de derrota para o Independiente del Valle nesta quarta-feira, 7. Atual situação: Argentinos Juniors, 8 pontos, SG +2. Independiente del Valle, 6 pontos, SG +1. Corinthians, 4 pontos, SG +1. Liverpool, 4 pontos, SG -4. Atlético e Atlético Mineiro, Grupo G. O Atlético tem situação melhor em relação ao Atlético Mineiro. Os paranaenses precisam de uma vitória simples sobre o Libertad, em Curitiba, para avançar. Os mineiros, por outro lado, não garantem matematicamente a vaga mesmo derrotando o Alianza Lima longe de seus domínios. Os confrontos